Imagine você estar andando na rua e de repente você dá de cara com alguns animais que foram extintos há séculos. Parece coisa de cinema, não é? Mas é real. Cientistas ao redor do mundo todo estão pesquisando e usando tecnologias avançadas de engenharia genética para trazer de volta espécies de animais que pensávamos estar perdidas para sempre. Seria incrível ver um animal pré-histórico andando pelas florestas novamente, na verdade? Eu sou o Lipe e hoje vamos conhecer os 4 animais extintos que podem estar ressurgindo mais uma vez. Número 1. Mamute lanoso. Os mamutes lanosos eram parentes próximos dos elefantes que conhecemos hoje, mas tinham algumas diferenças bem marcantes. Eles eram cobertos com uma pelagem espessa que funcionava como um casaco natural para sobreviver às temperaturas congelantes da Era do Gelo. Eles podiam chegar a 4 metros de altura e pesar até 6 toneladas. Suas presas, que podiam ter até 5 metros de comprimento, não serviam apenas para a defesa, mas também para cavar neve e buscar comida, como grama e arbustos enterrados. Porque, assim como os elefantes, além de serem muito grandes, eles eram herbívoros, alimentando-se exclusivamente de plantas. Esses gigantes eram adaptados ao frio extremo, mas não eram indestrutíveis. Com o tempo, as mudanças no clima e a chegada dos humanos começaram a transformar o mundo deles. O desaparecimento do mamute lanoso aconteceu há cerca de 4.000 anos, e existem 2 principais motivos para isso. Primeiro, o fim da Era do Gelo. As temperaturas começaram a subir, derretendo o gelo e mudando o ambiente onde eles viviam. As pastagens que eles usavam para se alimentar foram substituídas por florestas densas. O segundo motivo foi a caça predatória. Os humanos da época, que já estavam começando a se espalhar pelo mundo, começaram a caçar os mamutes em grande quantidade para usar sua carne, pele e ossos. Esses 2 fatores juntos acabaram levando o mamute lanoso à extinção. Os mamutes costumavam viver em bandos liderados por uma fêmea mais velha, bem parecido com o comportamento dos seus primos elefantes. Eles migravam em busca de comida e água, enfrentando ventos congelantes e predadores ferozes como tigres dente de sabre. Porém, com o avanço da pesquisa científica, a empresa Colossal Biosciences, liderada por George Church, está conseguindo produzir células-tronco de elefante que podem ser modificadas para incluir genes de mamute. A ideia é criar um elefante mamute que seja adaptado ao frio extremo e assim poder trazer de volta a espécie ao mundo. Se der certo, podemos ver os mamutes lanosos caminhando novamente pelo planeta, mas dessa vez como parte de projetos científicos e ecológicos. Diz aí, você quer que o mamute volte a existir? Então comenta aqui embaixo ou se inscreve no canal pra gente saber. Antes de passarmos para o número 2, eu tenho um recadinho especial para você. Quer aprender a falar inglês fluentemente igual um nativo? A nossa escola parceira Inglês com a Gringa está com uma oferta incrível para os inscritos aqui do canal. Então eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link de um vídeo deles explicando melhor para você essa oferta, beleza? Agora vamos continuar para o número 2, Dodô. A Colossal Biosciences também está trabalhando para trazer o Dodô de volta à vida. Mas espera aí, você conhece o Dodô? O Dodô é uma espécie extinta de ave da família dos pombos. Era incapaz de voar e não tinha medo de seres humanos. Ele foi descoberto em 1598 por navegadores holandeses e totalmente exterminado menos de 100 anos mais tarde. O Dodô era caçado para servir de alimento para os marinheiros. Essa história tornou o Dodô um verdadeiro ícone da extinção, sendo considerado o mais famoso animal extinto em tempos históricos. A Colossal Biosciences anunciou o projeto de distinguir o Dodô em janeiro de 2023. O objetivo é criar uma ave intermediária a partir do DNA do Dodô e de outras aves próximas da espécie. A empresa está trabalhando com o pombo de Nicobar, o parente vivo mais próximo do Dodô. A Colossal Biosciences também está trabalhando para restaurar os habitats nativos do Dodô na Ilha das Maurícias. Espero que eles consigam trazer o Dodô de volta. Número 3. Pombo passageiro. Imagina um pássaro tão comum que o céu ficava escuro quando seus bandos gigantes passavam. Esse era o pombo passageiro, um dos animais mais fascinantes que já existiu. Ele vivia na América do Norte e há muito tempo havia bilhões deles. Exatamente isso, bilhões. Mas apesar de serem tantos, eles desapareceram para sempre e a culpa foi dos humanos. O pombo passageiro era um pássaro que podia chegar a 40 centímetros de comprimento, com penas cinzas e peito avermelhado. Ele não era apenas bonito, mas também um dos voadores mais rápidos da natureza. Eles viviam em bandos enormes, às vezes com milhões de aves voando juntas. A união era a maior força deles. Eles comiam, voavam e criavam filhotes em grupo.
Era como uma sociedade bem organizada no céu e nas florestas. Para você ter uma ideia, quando esses bandos passavam, o barulho era tão alto e a sombra tão grande que parecia uma tempestade chegando. Era um espetáculo da natureza. Então por que um animal que parecia tão invencível desapareceu? O problema começou no século XIX, quando os humanos começaram a caçar os pombos passageiros sem parar. Eles eram usados como comida barata e capturados aos milhões. Além disso, as florestas onde eles viviam e se reproduziam foram destruídas para dar espaço a plantações e cidades. E sabe o que é mais triste? As pessoas achavam que eles eram tantos que nunca acabariam. Só que quando perceberam o erro, já era tarde demais. Em 1901, o último pombo passageiro selvagem foi morto. E em 1914, Marta, a última da espécie, morreu em um zoológico. Depois disso, os pombos passageiros sumiram para sempre. Ou será que não? A empresa Revive and Restore prevê a recriação dos pombos passageiros entre 2029 e 2032. Para isso, eles dizem que a empresa vai desenvolver células-troncos de aves e aprimorar técnicas de edição genética. Na prática, a ideia é modificar o DNA de pombos que ainda existem, fazendo com que esses pássaros se pareçam com os extintos. Eles dizem que estudar o DNA de espécies em museus será algo essencial, pois isso ajudará a identificar as características que permitiam que esses pombos formassem grandes bandos e influenciassem seus habitats. A extinção do pombo passageiro é um aviso claro. Mesmo as espécies mais abundantes podem desaparecer se não cuidarmos delas. Eles eram tão importantes para o equilíbrio das florestas, espalhando sementes e ajudando o ambiente a se regenerar. Sem eles, muitas coisas mudaram. Número 4. O lobo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia parecia uma mistura de lobo, tigre e canguru. Apesar do nome, o lobo da Tasmânia não era nem um lobo e nem um tigre. Ele era um marsupial, ou seja, carregava seus filhotes em uma bolsa, assim como os cangurus. Seu corpo lembrava o de um cão de tamanho médio, mas ele tinha listras nas costas parecidas com as de um tigre. Podia chegar a 1,8 metros de comprimento, incluindo a cauda, e pesar cerca de 30 quilos. Seu comportamento era noturno e ele caçava sozinho ou em pares, alimentando-se de aves, cangurus menores e outros animais pequenos. O mais curioso é que o lobo da Tasmânia podia abrir a boca em um ângulo quase inacreditável, chegando a 120 graus. Essa habilidade provavelmente ajudava na caça, tornando a sua mordida mais eficiente. A Colossal Biosciences anunciou em outubro de 2024 que o genoma do lobo da Tasmânia está 99,9% completo, com apenas 45 lacunas restantes. A empresa pretende reintroduzir na natureza uma espécie PROC, geneticamente semelhante à espécie original. Então, esses são os animais que podem voltar à vida. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal para receber mais vídeos de curiosidades. Eu deixei aqui nos cards mais 2 vídeos que você pode gostar. Clica aí e até a próxima.